Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse momento. Vamos começar aqui com a mensagem Aviso de Maria Dolores. Então temos um aviso e confesso que eu me emocionei quando eu li, porque realmente é muito forte. Então vamos receber esse aviso. Está sendo procurado homem considerado galileu, 33 anos. Pele clara e expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos e vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente, é visto em grande séquito de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está seguido por 12 pecadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se der a César o que é de César, mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem ou caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas com os necessitados, o amparo aos enfermos, sejam eles quais forem, e chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada em uma face ofereça outra ao agressor. Ainda não se sabe se é um mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes em alimentação para mais de 5.000 pessoas, tendo sobrado 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado. Sentenciado à morte, com absoluta aprovação do próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás, malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar quando conduzia a cruz às costas. Não se defendeu quando questionado pela justiça, complicando-lhe a situação, porque seus próprios seguidores o abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrassem solidariedade, a não ser sua mãe, uma frágil mulher que chorava aos pés da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para sepultá-lo, senão o lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia do sepultamento, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas dos pés e das mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deve seguir para sempre. Essa mensagem é de Maria Dolores, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Coração e Vida. Muito forte, né? Que a gente, nesse momento, a gente possa refletir sobre todas essas passagens e que a gente possa encontrar Jesus em tudo e em todos, porque Ele está presente. E aqui, como fala, né? Das maneiras mais improváveis possíveis, onde a gente menos imagina, Ele está presente. Né? E a gente, quando para analisar cada parágrafo aqui, a gente não se depara com a palestra de hoje, quando fala sobre o amor. Então aqui representa em todas essas passagens esse amor de Jesus por todas essas criaturas sem distinção. Então, nesse momento, eu convido quem se sentir à vontade para fechar os olhos, para se conectar com o alto, agradecendo a Deus pela vida, por esse momento, agradecendo a Jesus pela sua presença, pelos benfeitores amigos que aqui se encontram. Que nessa noite o nosso coração esteja aberto a receber todo esse amor que o Cristo nos traz, que possamos estar ouvintes, que possamos emanar
todo esse sentimento que receberemos nessa noite. Então, que nossa irmã ela possa ser instruída, ela possa ser guiada nessa noite para trazer essa palavra sobre o amor. E eu sei que toda a espiritualidade amiga aqui presente já está iluminando todo o ambiente, todos os corações já irão receber todas as suas necessidades nessa noite, permitida pelo Pai. Então, que você possa, nesse momento, estar de coração aberto para receber todo o amor que nessa noite está aqui presente. Que assim seja. Sim. Algum tema para a gente refletir é o que nós necessitamos. Primeiro a gente pensa, sente a necessidade, e aí quando a gente traz, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, a gente pensou nesse tema e também na mensagem por uma série de questões, mas uma delas é esse mês, esse mês de dezembro se comemora o aniversário de Jesus, muito embora ele está muito distante, a gente comemora de outras formas, porém, a figura principal continua sendo ele. Então, como diz a mensagem, quando a gente encontrar verdadeiramente, a gente segue. A gente trouxe esse tema, é complexo, foi distorcido, foi desvirtuado. Então, quando a gente fala amor, ou quando a gente diz eu te amo, foi tão banalizado que às vezes as pessoas não acreditam naquilo que a gente está dizendo por ser banalizado. O amor, ele passou a ser algo, sem muito cuidado na fala, sem muito cuidado na expressão, sem trazer verdades quando se diz, às vezes se diz por conveniências, às vezes se diz pensando em prender as pessoas. Então, esse sentimento ele está sendo desvirtuado. Por quê? Porque a gente ainda não aprendeu a amar, como Jesus diz, ama teu próximo como a si mesmo. Então, a gente não consegue amar o nosso próximo porque a gente não se ama dessa forma que é para ser, Então, às vezes as pessoas dizem, o amor mais sublime, ou o amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. No entanto, às vezes o amor de mãe é doentio, é sufocante, é agressivo, é possessivo, Então, a gente ainda não aprendeu a amar. Aí, quando a gente não aprende a amar, a gente também não ama o próximo. Então, essa questão do amor, ela vai muito mais além do que foi ensinado, do que a gente entende. O que a gente entende, na maioria das pessoas, que amar é você prender a pessoa, o seu amor. Quando você diz assim, eu amo uma pessoa.
Então, esse amor está carregado de possessividade, esse amor está carregado de conceitos, esse amor está carregado de outras coisas. Porque é o que você traz. É o que você traz para você. Então, amar o amigo, né? Amar o amigo. A gente quer que aquele amigo seja só nosso. Quando o amigo divide com o outro, a gente já fica chateado. E quando Jesus recomenda amar os vossos inimigos, aí danou-se, né? Aí como que eu vou amar? Boa noite, pode entrar. Então, se esse sentimento que eu entendo, ele está desvirtuado, ele está complicado, ele está delicado, ele está cheio de coisas, porque é o que eu trago para mim, né? Então, aí para a gente seguir uma orientação, vamos lá nos, né? Coloca esse descarregador. Yeah. Você tá carregando. Parece que uns vagalumes, né? Então, mesmo que a gente trouxe alguma coisa da Grécia, dos gregos, mas muitos outros já falavam, muitos outros filósofos já falavam, né? O próprio Buda também já trouxe esse amor na sua plenitude, que foi trabalhar o desapego. Quando o Buda trouxe a iluminação através do desapego, ele já estava mostrando um caminho para a gente se espelhar para como a gente conseguir esse sentimento na plenitude. Então, meu ajudante aqui com essa figurinha, eu deixei porque eu estava ajudando. Mas isso é uma forma desvirtuada, né, do amor, que é o cupido. Isso é uma forma desvirtuada, né? Então essa não. Mas eu deixei porque ele estava me ajudando. E aí eu sempre consulto livros que eu trago para mim como referência de tudo. Então, eu trouxe Mahatma Gandhi, que trabalhou muito essa questão do amor, e tem uma passagem de Mahatma Gandhi que ele estava com a esposa lá no templo, lá na comunidade. E a esposa veio cobrar, questionar uma posição dele como para defendê-la. E aí ele não cede, né? Ele não cede. E com isso ela acha que ele não a ama, porque para ela o amor que ele poderia demonstrar era defendê-la. Foi uma situação que ela queria que ela tivesse privilégio na situação, né? Que ele não colocasse ela como as pessoas daquela comunidade. Tipo assim, fazer alguma atividade, então, por ser a esposa de Mahatma Gandhi, não podia fazer determinada atividade. No entanto, como ele estava lá na comunidade, estavam todos. Então, ele trouxe essa fala para mostrar como ele estava trabalhando o amor sem apego, o amor universal. Então, está nesse livro aqui, que ele fala sobre o amor. Khalil Gibran, eu ainda não alcancei o raciocínio de Khalil Gibran, no entanto, eu amo.
esse livro, O Profeta. Ele está aqui falando, é linda a história dele, Carlos, e aqui ele vai falar sobre o amor, que é esse amor universal, esse amor sem apego, esse amor que liberta, que dá a você uma consciência. E essas pessoas, Khalil Gibran, ele foi apaixonado por uma colega, e eles como a gente fala, foi um amor platônico, né? Foi um amor platônico. E a gente pode imaginar. E aí, pode passar, Abraão. Na filosofia, né, ele vai trazer 3 tipos de amor. Né? O amor eros, né, que é o amor apaixonado, sensual, intenso, profundamente ligado ao desejo, à atração física, à busca pela beleza, e a chama é a chama que acende o coração. Então, essa é uma forma de amor, né, que a filosofia vai trazer. O amor filha ou filhos, da amizade, né, o respeito, e o amor ágape, né, que é esse amor incondicional que a gente busca, que realmente, né, lá na frente a gente vai falar o que a doutrina traz, que é justamente esse amor pleno. Então, seria necessário que a gente passasse por esses estágios, né, desse sentimento para chegar até o amor pleno. Aí está Mahatma Gandhi, que a gente já falou um pouquinho dele. E aí está também Khalil Gibran, que a gente já falou. Então, a visão da doutrina espírita. Eu estou falando assim rápido, porque eu gostaria que cada um pudesse falar como entende, como sente, né? Sem julgamento, né? Porque da forma que a sociedade coloca, da forma que as religiões colocam o amor, às vezes a gente não se enquadra. E por a gente não se enquadrar nessa forma que a sociedade coloca, a gente julga que não é certo o que a gente sente e que a gente não é merecedor, né, desse amor que vem de fora da divindade ou do Ser Supremo. Então, por essas questões, às vezes a gente se julga, né, da nossa forma de pensar, de sentir. Então, eu já vou colocar na primeira pessoa, né, que para mim foi bastante delicado antes de conhecer a doutrina, porque eu não tinha esse sentimento que as pessoas diziam que era amor, seja pelos pais, seja por outras pessoas. Então, não era. Eu amo, né, meu avô. E quando ele desencarnou, e eu gostava muito de festa. Meu avô desencarnou durante a semana e no sábado eu fui para a boate. Uma boate que tinha aqui. Teve coragem de ir. Então, e algumas pessoas
me julgavam, me julgaram. Como que seu avô, você dizia que amava seu avô e você está numa festa? Isso para mim era, eu sabia do sentimento que eu tinha por ele, né? Do sentimento que era legítimo, que era bom. Aí eu não entendia porque as pessoas estavam me julgando porque eu fui pra festa. Como que aí outras pessoas não tinham esse mesmo, né? Talvez não tivessem pessoas julgando e fingiam, né? Fingiam luto. Eu sempre tive dificuldade nessa questão de luto. Esse luto que as pessoas, né, colocam como uma expressão triste, né, como roupas, como você não fazer coisas, né, para se divertir. Então, eu tive dificuldade e ainda tenho desse luto. Então, em outras ocasiões também eu fui criticada, né, porque a pessoa desencarnada era minha amiga ou algum parente. No entanto, eu sentia vontade e eu ia para a festa. Mas na minha consciência, aquilo não mudava nada aquele sentimento que eu tinha. Nem eu me sentia culpada por eu estar ali, bem, né, e a pessoa ter partido. Então, quando eu não tinha vontade, então, cada um, né, vai sentir. E você precisa ser honesto com os seus sentimentos, não forçar. Porque a gente sabe que tem pessoas que forçam. Tem pessoas que forçam aquele sentimento para dar satisfação à sociedade, aos seus familiares, enfim, uma série de questões, né? E aí eu estou passando assim para que a gente possa falar, né? Para que a gente possa tentar compreender e não ficar achando que você está pecando, né? Por conta desse sentimento que você não sente igual à sociedade, né? Quando eu falei do sentimento de mãe, eu cobrava, né? Esse amor dos meus pais, eu cobrava porque eu achava que o amor que eles tinham pra gente era em afeto, era em expressão. E depois eu fui entender que eles não tinham sido criados dessa forma. Então, o cuidado, que depois também eu repeti, né, porque a gente tende a repetir padrões da nossa família, principalmente na questão da mulher, né, a gente tende a repetir padrões. Então, quando eu tive os meus filhos, eu tinha essa dificuldade de ser aquela mãe amorosa. Eu tive a preocupação de ser cuidadosa. Então, eu tinha medo que eles não fossem homens de bem. Então, era muito excessivo esse negócio de estar cobrando. Porque esse microfone, a bateria deles... Não está funcionando, ela está com a luz... Não, tava mais não, porque fica piscando aqui, sabe? Quando ele descarrega, começa... Quando desconecta, ele fica piscando a luz. Agora tá. E aí eu não tinha tempo, digamos assim, eu tinha mais cuidado de sempre estar atrás e ver o que estava fazendo. E isso também talvez tenha faltado em algum momento, né, algum cuidado, né, Abraão? Tenha faltado esse carinho, né? Enfim. No entanto, para mim, o cuidado
né? A forma de mostrar que eu estava amando era cuidando. Né? A forma do mesmo jeito que meu pai cuidou. Se a gente estava triste, se a gente estava magoado. Não, eu tinha que fazer o que era certo para ele. Né? De ser honesto, de ser trabalhador, de não pegar nas coisas dos outros. Era assim, uma coisa bem meu pai e minha mãe. Eles, né, pegavam muito no pé da gente não pegar o que era dos outros. Era um cuidado. E eu, por algum tempo, eu julguei, condenei meus pais, porque eles não se importavam assim, né? Do que a gente estava sentindo, do que a gente pensava. Enfim, né? Mas a forma que eles apresentavam o amor, o cuidado era, né, trabalhando para que a gente fosse pessoas de bem. Então, aí eu repeti nesse padrão. Então, eu tinha medo que eles não conseguissem, né, quando não conseguissem. E né, estamos aí. Aí vamos para a doutrina espírita, né? O que a doutrina espírita nos ajuda. Cadê o evangelho? Segundo. Esse era o meu. É. Então, o que a doutrina traz, nos recomenda, nos orienta, nos aconselha em relação ao amor. Aí está o capítulo 9. Tu lembra o capítulo então, que a gente colocou? É capítulo 8, né? No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 8. Aí, no item 8, o que a doutrina espírita traz nesse capítulo. Amar o próximo como a si mesmo. Aí tem a lei e amor. Eu vou ler só isso daqui para a gente ver como vai sendo construído. Nós vamos nos transformando em relação aos sentimentos, em relação à nossa evolução. Né? Ele diz, ó, o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, que a doutrina espírita vai trazer toda a trajetória da evolução do ser humano. Né? Então, do mineral, né, do vegetal, até chegar em nós e depois anjos. Que a nossa jornada é essa. Um dia todos nós seremos anjos, como diz a música do Bacó. Então, nós já passamos por esses reinos, e por essas emoções. Sim, no seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido tem as sensações. Mais instruído e purificado tem os sentimentos.
o amor é o requinte do sentimento. Aí, olha só o que ele diz, né? Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa seu foco ardente em todas as aspirações e em todas as revelações sobre-humanas. Então, esse sentimento que a gente imagina que ainda é carregado de egoísmo, ainda é carregado de possessão, ainda é carregado de coisas, ainda não é sobre-humanas. Ainda é do ser humano amar dessa forma que a gente entende, né? Como carregado de instintos, carregado de posse. E a gente sabe que já foi um pouco pior do que nós estamos hoje, porque antes era bonito, era lindo dizer morri por amor ou matei por amor. Era lindo, era poético, né? Era uma coisa assim, bem... Hoje não, né? Hoje é cadeia. Hoje é cadeia, hoje não é mais romântico, hoje já não é mais essa questão de se tratar, né? Então já evoluímos bastante. Então, alguém sempre tem que ser humilhado para outro ser exaltado, né? Passa. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que ama, feliz aquele que, sobrevalendo-se a humanidade, ama com imenso amor seus irmãos em sofrimento. E a gente sabe que muitos demonstraram esse amor, né? Irmã Dulce, Madre Teresa, né, de Calcutá já demonstrava esse amor de forma plena. Então não fazia com pena da pessoa, não fazia porque entendia que o amor estava, né, no seu DNA já não tinha mais tanta necessidade. Porque às vezes, olha só, né, que o Evangelho também vai falar, do dever que a gente tem para com os nossos pais. Às vezes não é amor que a gente sente para com os nossos pais, às vezes é só o dever de precisar cuidar deles. Né? Às vezes é só o amor, é só o dever. E às vezes até a justiça, que hoje existe uma lei, né, que você é punido se você abandonar os seus pais. Então preciso a lei para você poder... E às vezes a gente vê muitos abandonarem seus pais. Então, quando a gente desenvolver esse amor independente, né, de ser o nosso pai, de ser a nossa mãe, de ser o nosso próximo, da gente não questionar, porque às vezes quando a gente vai cuidar de algo, até os nossos pais, quando a gente vai cuidar dos nossos pais, a gente começa a entrar em conflito, porque às vezes tem outros filhos não fazem e você não faz porque tem os outros, e você começa a cobrar os outros, né, por esse amor. No meu caso. Por esse amor. 8 filhos, ninguém quer. Ninguém quer. Só eu. E aí a gente começa a entrar em conflito, né, porque a gente se sente sobrecarregado, porque é do ser humano, né? É do ser humano se sente sobrecarregado porque está cuidando sozinho, porque tem os outros, ele também tem filho. Enfim, é uma série de coisas. Não é fácil não. Não é fácil. Que coisa doida. E ele continua, feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo.
estava falando do Coliseu, Porque tá que carregado. os cristãos eram levados para ser devorados. Então, nessa passagem, né, a lei do amor, ele vai falar dessa trajetória que nós vamos vivenciando até a gente entender esse sentimento nobre, esse sentimento que engrandece, esse sentimento que nos ajuda, que a gente sente na sua plenitude, né, que a gente sente na plenitude. Mas a gente ainda está nesse caminho de entender esse sentimento. Esse sentimento ele vai ser na nossa vida de maneira natural, de maneira plena, né? Sem nos causar tanto reboliço como às vezes nos causa, né? Então, essa nossa trajetória que nós vamos trilhar. Vamos precisar passar por essa trajetória, porque a gente já passou pelos nossos instintos subterrâneos. Muito embora, às vezes a gente, nós deveríamos, ou muitas vezes a gente age mais pelo instinto. Não o instinto de conservação, não o instinto, mas a gente está falando do instinto que ele é carregado de violência, né? Então, esse sentimento ainda que a gente traz, porque nos animais o instinto é necessário, né? Porque eles estão nessa evolução e eles precisam. Os animais não têm livre-arbítrio, os animais não têm consciência, né? Não têm a inteligência que nós temos, então eles estão no reino deles, nós não. Eles demonstram mais amor do que o que se diz ser humano. Exatamente. Nem próprio nos bichos. Infelizmente, nem próprio. Eu estou perdendo na porta. Não, mas não perca não, nós deixamos passar também. Aí eu vou fazer igual a meu amigo ali, onde é que está escrito que é difícil? Eu acho que é. Mas é porque é mais fácil porque eles raciocinam, eles não precisam demonstrar para você. Por isso que você sempre tem facilidade. E não lhe contradiz. Exatamente. Eles não cobram, né? Então, às vezes a gente justifica assim, né? Porque às vezes a gente não quer ser contrariado, às vezes a gente quer as coisas do nosso jeito. Então, nós fomos criados, nós fomos educados, tanto na nossa religião, que a maioria vem do catolicismo, para amar o belo, o perfeito, né? Nós fomos criados para isso, para só amar o belo, o perfeito, né? Então, nós temos enorme dificuldade para despertar esse sentimento em uma pessoa, ou num animal, ou em algo que não esteja nos padrões de beleza, que não estejam ali, né? Então, a gente tem dificuldade. Então, quando você diz, olha que coisa tão linda, aí a pessoa vai olhar e vai procurar. Né? Vai procurar. O que você está vendo de bela aí? Porque ela entende que a beleza está em outros padrões. E para finalizar, porque a doutrina de Jesus vem, né, desses irmãos da Grécia Antiga que trouxeram muitos ensinamentos, né? E Jesus vai trazer para o seu contexto da doutrina espírita. E Kardec, nesse livro, que às vezes as pessoas acham que é um livro falando só de fé, de religião, mas é um livro científico. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro científico.
científico. Não no sentido assim, de dizer científico que está distante da gente, não, mas para que você entenda a fé raciocinada. A fé raciocinada que Kardec falava. É preciso ter fé. E uma fé raciocinada. Então, quando eu digo, eu tenho fé no sangue de Cristo, é uma fé raciocinada? O que é que o sangue de Cristo, né, vai trazer? Enfim, né? É outra questão. E aí, no início, na introdução do livro, no capítulo 5, Sócrates está dando precursores da doutrina espírita. E aí eu gosto muito dessa fala deles aqui, que diz assim, no capítulo 8. Ainda tem aquela, né, do slide de Jesus. Então, eu vou falar essa e a gente termina com aquela outra. Aí ele diz assim, é ainda o amor que traz a paz aos homens, o amor nesse sentimento de plenitude que a gente vai alcançar. Não é esse amor que traz a perturbação para a nossa mente. É ainda o amor que traz a paz aos homens, a calmaria ao mar, o silêncio aos ventos e o sossego à dor. O sossego à dor. E a gente hoje estava falando, né, que às vezes a gente não quer sentir dor, porque não quer sair da zona de conforto. Mas quando a gente tiver esse sentimento, imagina você ter uma dor sossegada. Por exemplo, a dor de perder um ente querido. E a gente também não foi acostumado, né? Foi ensinado, foi ensinado a esse tipo de dor. Sim, aí está falando do amor que Jesus trouxe, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí você às vezes diz, mas era o Cristo evoluído, não era assim. Mas, gente, tudo que ele disse, vós podereis fazer muito mais. Nós poderemos amar do jeito que ele amou, como diz a música de Pazezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Então, esse é o nosso objetivo. E aí nós estamos abertos para vocês falarem se concorda, se não concorda, a dificuldade que tem de expressar, porque nós temos dificuldade de expressar o amor, e às vezes a pessoa não entende e quer que a gente demonstre da forma que a pessoa quer, e é complicado, né? A palavra está aberta. Só que ela criticou, só que esse aí é o mais frequente. O que acontece? Esse aí é o cupido, que é o amor de Eros, que é o que geralmente o que todo mundo sente e é o mais comum, e que é o princípio que você ganha da pessoa, vai ter isso, mas é o que se dispersa mais rápido, porque é aquele amor de primeira vista, no caso é a paixão, né? E o que é o amor de Eros? Eros vão dizer que você é uma casa, você tem sua casa, tem suas coisas, você tem tudo que você é seu, tá lá. Então, quando você vai apresentar a sua casa para uma pessoa, você mostra todas as partes boas. Você mostra, eu faço isso aqui, você quer mostrar tudo. Só que depois de um tempo, vai chegar que não vai ter mais nada e a pessoa também não vai ter mais nada para mostrar. É aí que acaba o amor de Eros, que acaba a paixão. E isso quebra nas pessoas. E junto com o amor de Eros, acaba criando o H, que é aquele amor que você faz prender, só que é aquele amor tóxico. Que é o que você não ama, só tem medo de perder. Porque em algum momento
aquilo ali já foi bom para você e você acaba criando esse amor para poder, porque não quer perder aquele sentimento aquele momento que você já teve alguma vez na vida. Minha mãe falou dessa questão de não doer das coisas, só que as pessoas esquecem da gratidão de você poder doer com isso. Tipo, você consegue se machucar porque você teve sentimento com uma pessoa. Isso não era para ser uma coisa ruim, isso era para uma coisa para ser gratidão realmente, pode doer para algum momento, mas é uma coisa que é gratificante porque você teve história suficiente para poder sentir isso. E amor acaba virando mais nostalgia. E ela falou também sobre amor de pai e mãe. Ela fez isso porque na psicologia a gente é apaixonado por traumas. Ela replicou isso que ela fez com a gente. Ela realmente queria mostrar isso, mas ela não conseguia e acabou também vindo pra gente. Mas, óbvio, a gente consegue pensar diferente, já consegue ter outras visões, mas é realmente isso que acontece, porque ela quer proteger, quer dar distante, e a gente cria isso e vocês sempre vão criar isso. Se alguma vez vocês sentem isso, é porque você tem traumas. Então, todos os traumas seus são voltados mais pela infância. Se você não consegue demonstrar, é porque em algum momento você não sentiu isso quando você era mais novo e sempre vai ser assim. É verdade. Ele se defendeu a graça e ganhou a noite já. Já ganhou sua noite. É o caçula, eu também. É. Conhecia não, ele não. Ele era pequenininho quando vinha para a evangelização. É que tem uma questão cultural que nos preparou para a dor. Na verdade, nós somos preparados para a dor e não para o amor. Falaram de Jesus para nós, mas não falaram do Jesus amoroso. Falaram do Jesus doloroso. É tanto que tudo que a gente fazia, e ainda hoje a gente carrega essa questão, é do peso, da culpa, de tudo que nos causa dor. Se eu não fizer isso, eu estou pecando, é dor. Se eu pensar, não for do jeito da sociedade, é dor. Ou seja, nós não fomos preparados para o amor. Nos prepararam isso muito no Ocidente, né, na nossa cultura ocidental. Nós temos essa tradição da dor e não do amor. Por quê? Porque o amor ele é libertador. E pra gente ter, e a nossa cultura ela é dominadora. E Obrigado pela punição. Pela punição, exatamente. Então como é que eu vou deixar as minhas pessoas serem livres? Como é que eu vou detê-las? Né? Então elas têm que pagar por alguma coisa. Né? E sempre que eu estou pagando, eu vou na regra, naquela regra. Né? E aí o amor é essa fase de eu poder me expressar com respeito, de eu poder realizar as minhas tarefas da maneira mais que eu acredito que para mim seja a mais sincera possível, honesta, né? Ser honesto com os meus sentimentos, com os meus princípios, com os meus valores, respeitando aos demais. O amor, o amor liberto, ele é construído nessa base. Só que nós não fomos passados nisso, nessa ferramenta, nessa drenagem. Nós fomos passados justamente no contrário. Né? Nós fomos ensinados justamente no reverso disso. Mahatma Gandhi vai falar. Né? E aí, nós somos causadores de muitas dores, tanto para nós como para o outro, porque a gente não dá aquilo que a gente não tem. Né? E para a gente chegar nesse estágio, nós vamos demorar um pouco, acredito eu, porque nós ainda estamos muito arraigados nessa questão Isso é só de uma pessoa só. Assim, a gente o egoísmo ainda está muito grande, o apego está muito grande. Então, para a gente se desfazer de tudo, o amor, ele vai surgir, nós estamos muito no Eros, como você falou, nessa questão, mas a gente está muito longe do água, porque a gente está muito agarrado na individualidade, no egoísmo. Mas a gente já avançou também. Não, nós já avançamos, mas o ágape ele é muito superior. Ele é aquele estágio como Jesus
sempre colocado nas suas questões, é quando eu olho para uma situação e eu não julgo ninguém dentro daquela situação. Aconteceu um fato e eu não julgo a ninguém por conta daquele fato. Eu simplesmente vou resolver aqui dali, a minha maneira, mas sem o julgamento, como a colega falou, a questão do cuidar do pai, que sempre tem uma família grande e só um cuida. O amorável, você vai cuidar porque você vai se sentir bem se estar cuidando, você vai estar no estado de se sentir bem cuidando, e você não vai querer saber se seu filho está cuidando ou não, porque você está no que você quer. E aí não vai ter uma culpa para você não vai jogar julgamentos para os seus irmãos, e aí você vai ser leve, e vai receber essa leveza também, porque você vai estar no ambiente porque você quer estar, você está cuidando dos seus pais porque você se sente bem cuidar dele. O ágape é quando a gente conseguir esse estágio, a gente vai estar com a pessoa ao nosso lado porque a gente se sente bem e porque a pessoa está bem ao nosso lado. A gente não está querendo agarrá-la e tê-la. E quando ela disser assim, olha, não dá mais, você vai sentir a dor, mas aquela dor leve de dizer, não, ele vai ser feliz, ele vai resolver a vida dele, mas eu também vou resolver a minha. A gente não vai dizer que não vai sentir dor. Vai. Mas é uma dor leve, porque você diz, poxa. Como disse o nosso amigo, o sossego da dor. O sossego da dor, a partida dos nossos entes Nosso queridos. amigo, olha, bem. Você está muito íntimo. Deve ser pela intimidade, só um pouquinho, tá? A questão da partida dos nossos entes queridos, como você falou. Quando a gente tiver consciência de que a partida é uma passagem, que as pessoas só não estão aqui diante dos meus olhos, porque eu não tenho a capacidade de visualizar o mundo invisível, mas ele está aqui, ele está vivendo a vida dele. Quando a gente faz a passagem, a gente continua vivendo a nossa vida. E eu vou estar aqui vivendo a minha vida. E eu vou transmitir para ele a energia, a alegria de ter passado as coisas com ele, de ter vivido as coisas com ele. E dizer, olha, você está aí na sua festa, do seu jeito, e eu vou para a minha festa do meu jeito, e a gente vai ser amado do mesmo jeito. Né? Quando a gente tiver essa consciência da passagem, a dor vai ser mais leve. Mas enquanto a gente tiver esse amor do apego, aí a gente só vai ter o quê? Não é amor, é sofrimento. Só vai ter desassossego. Desassossego. Diga, meu amorzinho. Você tá. Não, deixa o colega falar. Porque a gente imagina o amor como oposto, né? Que o outro que está para satisfazer não está querendo dessa forma. O outro é outra pessoa que não entra na cabeça, se a gente pensar a possibilidade, a gente só se puxa. O que eu ia falar aqui, assim, ela falou sobre esse amor que a gente tem, sobre querer deixar só pra gente. A gente tem que levar mais a vida como. A gente tem que aceitar que a gente não é tão significante na vida dos outros. A gente quer ser, mas quando você for, você vai ver o quanto de Deus isso é. Até porque quando você faz tudo virar sobre você, você acaba vendo que você não é nada e você acaba se frustrando muito. Um exemplo desse amor que acontece de você ficar muito atrelado é o caso de Orfeu. Orfeu era o maior músico da Grécia Antiga. Não sei se vocês sabem o português, se quiser eu posso contar. Mas o amor dele. Não, deixa vai. Mas o que aconteceu é que ele era uma pessoa que amava tanto a pessoa, que queria tanto estar atrelada a ela, que ela morreu. Ele foi lá atrás dela, só que ele estava tanto fixado em querer ter ela, que ela morrer por conta desse vínculo, desse apego dele, que queria só ser dela. É isso que acontece, né? É interessante, muito interessante. O amor sufocou, né? Quem quer mais? Menina, concorda? Concordo com tudo. Vai deixar mamãe, papai, partir, ficar bem. Eu tô mais tranquila em relação à partida da minha mãe, né? Bem mais tranquila. Vai ficar saudatório. E vai ficar, né? Aí escolhe pelos outros, né? Quando no caso do peito, caladinho eu choro. E tô aí, ficando do meu pai. Ela vai fazer 80 anos, agora no dia 22. Né? Eu tô seguindo
na minha missão. Eu acho que eu já aceitei, já é uma missão. Tem a minha mãe, né? E a mãe do Aí você entende, como poderia dizer, que é o amor que traz sossego à dor. Aí você entende o que ele disse, que é o amor que traz sossego à dor. Isso, é. No início eu fiquei até chateada, né? Meus irmãos não contribuíram, né? Comigo, mas eu estou de volta. Eu nem falo mais nada, né? Estou fazendo a minha parte. Exatamente. Se você ficar cobrando, vai ficar mais Eu faço, não por obrigação, eu faço porque eu gosto de fazer, eu amo fazer. Eu amo cuidar. Amo fazer comida. Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. O fato de você estar fazendo isso por amor torna a dor menor, né? É. É mais fácil de aceitar. Porque no final vai chegar, ela vai só aceitar que foi ela que cuidou sempre, estava até o final, estava com ele. Vai se gratificar, chegar lá e fazer isso. É verdade. Verdade. De boa noite, né? Alguém quer colocar mais? Acho que dos seus pais. Assim, eu não tive a oportunidade, porque assim, uma história muito longa. Vale a pena colocar. Mas assim, eu tive há muito tempo procurando por minha mãe. Não foi embora, eu disse que pode ajudar, e a altura se veio. Ela era uma pessoa muito boa, sabe? Eu deixei muito saudade. A família dela abandonou ela. Quando eu fui ter, eu não podia ter contato com eles por conta da família do meu pai, foi enfim. Aí quando eu saí de casa, o que eu fui ter? Né? Eu entrei em contato com a irmã dela e fui fazer a pergunta dela que estava no mãe. Eles disseram que não sabia. Disse, como é que vocês não sabem? Está na mãe. Se você não fizer a coisa, então eu vou pensar. Aí eu aqui, ela em São Paulo. Deve ser uma visita. Aí vocês querem colocar, aí vocês estão aí, vocês podem fazer a leitura, certo? Ver que você vai sair, para eu aqui não quero. Aí eu sempre digo, aí eu me culpo porque é assim, se eu tivesse andado mais na frente, mas tudo é providência de Deus, eu talvez tivesse encontrado ela. Quando eu consegui, eu fui procurar, fiz os meus meios. Vi que eles não queriam, eu fiz os meus meios. Quando eu me encontrei, eu tive a notícia, ela já estava em óbito. Então aquele foi. Caiu meu mundo. Me culpei muito assim, porque eu, há 2 anos, eu então cada um tem sua história. E assim, para quem eu me culpo muito, porque assim, queria muito ter dado um último abraço. Eu não fiz. Então, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem privilégio. Pronto, meu pai cuida da mãe dele. Ele é o que mais cuida dela. Ele é o que mais cuida dela. Os outros não estão nem aí. Se está faltando alguma coisa para ela, assim, só quer saber do dinheiro dela. Aí ele é quem, enfim, toma um desgaste muito grande por conta disso. Eu já disse até ele, deixa isso para lá. Ela não vai morrer de fome. Existe, cada um tem uma história aqui. Aí você diga a minha avó, a sua sorte é o meu pai.